Olá, mais um vídeo na sequência. Espetacular. A filha do conhecidíssimo Silvio Santos, Cenoura Abravanel, a Patrícia Abravanel. É apresentadora, empresária, enfim. Ela é usuária do Family Search. Aliás, a família inteira. No vídeo ela conta detalhes da história da família dela, desde pequena. O Silvio Santos se emociona em um vídeo de algum tempo bem antes. Ela coloca ali fotografias, recordações. Aliás, o Family Search, os três aplicativos, o Árvore, o Family Search Participe e o Family Search Recordações para celular, esses três aplicativos, eles têm o Recordações, é cheio de recurso para você colocar documentos, recordações, própria denominação do aplicativo já sugestiona isso, né? No computador, o Family Search, você tem ali os campos para você inserir as recordações. E ela utiliza e inseriu muita informação ali, muita recordação, muita documentação. É espetacular os relatos dela, das recordações que ela tinha quando criança. O Silvio Santos nunca foi aquele pai de dar tudo, embora ele tivesse tudo que o dinheiro pode oferecer. Ele ensinava elas a trabalhar, a conquistar, desde uma roupa, alimentação. Trabalhe. Para se divertir também trabalhe, você daí vai construir seus méritos. E é muito interessante esse vídeo. Convido vocês a desfrutar disso. É muito legal mesmo. Na sequência aí. Aproveitem. Olá, gente! Eu vou fazer uma coisa muito legal que eles adoram, que é a panqueca divertida. É muito legal. Valeu, até comer. a próxima dica. Sei que você quer comer. Qual você quer comer? Olá, gente! Eu tô no ar! Caramba, que rápido! Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Confesso que é muito estranho, né? Estar falando com o computador, não ver plateia, não ter aplausos, mas é um enorme prazer estar aqui com vocês nesse primeiro evento do Family Search no Brasil. Eu fiquei, assim, muito, muito feliz com esse convite, porque eu confesso que com árvore genealógica, foi a primeira vez que eu tô tendo um contato maior, assim, de querer conhecer os meus antepassados, e enfim. Mas de família eu entendo, gosto muito, e tô aqui para compartilhar algumas coisas que eu descobri, né, com esse presente que eu ganhei um presente muito bacana da Family Search. E eu tava mais curiosa, porque uma vez me falaram, né, que a minha família, ela tinha, se fosse lá para trás, chegava lá no rei Davi, né? Vocês sabem quem é o rei Davi, né? Lembra? Coloca aí a imagem. Lembra do rei Davi, que ele era um pastor de ovelhas, e ele venceu Golias, e ele é um grande rei de Israel, e assim, eu venho da cultura judaica, e assim, eu sempre aprendi, essa história faz parte desde a minha infância, meu pai contou, e eu acho a história do meu pai muito parecida, né? Porque ele era camelô e hoje é um grande homem na comunicação no Brasil. E aí, eu falei assim, que bacana, eu quero descobrir, né? Vamos ver como que é isso. Eu acabei descobrindo muito mais, e acabei descobrindo uma coisa que isso é para todo mundo, tá, gente? Quando a gente vai a fundo na genealogia, todo mundo acaba tendo alguma coisa com o rei Davi. Então isso não é só eu não, tá? Não é só o Abravanel, mas com certeza você, lá no fundo, alguém já cruzou isso. Foi o pessoal da Family Search que me falou. Eu achei bem bacana, porque quando a gente vai no fundo, tinham poucas pessoas, as famílias acabavam, né? Então todo mundo deve ter um pouquinho de rei Davi na sua história genealógica. E que ele também me falou que a partir do ano 1500, não por ser o ano que o Brasil foi descoberto, não tem nada a ver com isso, mas foi o ano onde eles colocaram uma lei obrigando as pessoas a falar
a falar de o nascimento, morte e casamento. Então, é mais certo a genealogia quando é feita. Só aprendi tudo agora, tá? Do ano 1500 pra cá. Então, coloca aí o PowerPoint. Cadê o meu Golias? Ó, Golias. E agora eu vou passar pelo outro PowerPoint, que é o que eu acabei descobrindo com esse presente. Tá tudo bem pequenininho. Mas se vocês olharem ali no fundo, vocês vão ver que tem meus filhos embaixo, sem foto, eu e meu marido, aí os meus pais, aí vão os meus avós. Aí eu descobri algumas coisas que eu já sabia, né? Mas agora a gente tem certeza. Eu descobri que o meu avô, Alberto, ele veio da Grécia. Eu achei isso muito interessante. Ele foi realmente imigrante. Ele veio para o Brasil como uma imigrante mesmo, nos navios, enfim, naquela época. Casou com a minha avó, Rebeca, que era da Turquia. Não, calma, isso daí. Peraí, com a minha avó, Rebeca, que era da Turquia. Então, aí eu sei que tá muito pequenininha essa imagem, gente, mas é que é só pra eu ter alguma coisa pra fazer, tá? Porque muito longe, sem plateia, falando com o computador é bem estranho. Então, é só pra eu mexer aqui no PowerPoint e achar que eu tô fazendo alguma coisa. Eu quero entrar nas histórias pessoais da minha família. Eu acho que ir atrás disso mexe com as nossas raízes, né? Quando a gente mexe com as nossas raízes, até essa semana eu estava tendo uma reunião, aí um dos conselheiros falou assim, a gente tem que ir no root cause analysis, que é uma análise que eles fazem na administração, que é ver a raiz. Eu acho legal quando a gente vai a fundo nas nossas raízes, a gente consegue ver os acertos, os erros, aprender com esses acertos, se inspirar nesses acertos, aprender com os erros. Então eu vou dar um breve assim do meu por trás, meu pano de fundo da família. Então, meu avô, por parte de pai, grego. Minha avó, turca. Isso a Family Search achou muito bem. Meus avós vieram de Castelo Abate, mas os meus bisavós, né? Os meus avós já nasceram no Brasil e já ficaram por aqui. Mas os meus pais, por parte de pai, são de fato imigrantes. Aí a gente descobriu nessas pesquisas, isso é um convite de casamento. Depois vocês vão lá no Family Search ver, não sei quem tem acesso. E é um convite de casamento da minha avó com o meu avô, minha avó Rebeca, por parte de pai, com o meu avô Alberto, aqui no Brasil. Então um veio da Grécia, outro veio da Turquia, se conheceram no Brasil e casaram em 1930, que foi 9 meses depois meu pai nasceu. E a gente consegue ver aqui que foi 5 de janeiro. E meu pai nasceu, né, sei lá, 12 meses depois, 11 meses depois, 10 meses depois, no dia 12 de dezembro desse mesmo ano. Eu achei muito bacana para descobrir essas coisas, esses documentos, coisas que ninguém mexe, né? Que fica guardado naquelas gavetas empoeirando. E aí, de repente, resgatar tudo isso foi muito bacana. Tem sido muito bacana. Aí aqui alguns documentos que resgataram dos meus avós por parte de mãe, né? Os italianos. Aí alguns documentos super antigos, assim, né? Certidão de casamento. Aqui é uma certidão de casamento de uma pessoa que eu nem conheço. Ana Maria Cipulo. Nem conheço, mas é parte italiana. Aí aqui uma foto dessa Sara Bravanel Eskenazi, né? Isso aí já é parte lá dos gregos, judeus. Olha como é interessante, cheia de cabelo. Presta atenção no cabelo desse da Bravanel, gente. Aí aqui já a família da minha mãe, sem cabelo. Não tô falando cabelo, porque depois eu vou contar uma história de cabelo com a minha família, vocês vão entender. Aí aqui, ó, esse daqui é alguém da parte italiana. Não conheço essas pessoas. É engraçado ver, né? Algumas características, tipo essa, pouco cabelo, muito cabelo, entre outras. E aí, nessa linhagem, tem uma pessoa que meu pai adora, que ele sempre falou pra gente, e que nessa pesquisa do Family Search ele descobriu algumas coisas não tão iguais a que ele contou aí, ó. Vamos pôr esse vídeo pra vocês verem. E olha como emociona ele, né, essa história. Dá uma olhada. Eu não entendi bem. Meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o Dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel.
consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. E de lá então, meu pai, meu avô tiveram o título de senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Só isso. Agora outra pergunta eu não entendi. Então, ele se emociona. Eu acho tão engraçado porque a gente vem dessa raiz judaica e a gente vê muito assim no Antigo Testamento. Eles falavam para passar o conhecimento, né, as coisas da família de geração em geração. E eu vendo esse vídeo do meu pai, assim, se emocionando com essa história, a gente vê como esse antepassado dele, como esse Dom Isaac Abravanel, muito orgulhou ele e com certeza o inspirou. Porque ele se emociona, ele tem orgulho desse nome, Senhor Abravanel, né? Ele não usa muito, mas é uma história que realmente, né, brilha nos olhos dele. Eu acho que isso deu muita força para ele avançar, né? Quando a gente vê, passa o conhecimento, passa as coisas boas de geração em geração. Uma das coisas muito boas que o meu pai passa para a gente, essa confiança em Deus, né? Nesse Deus criador, o Deus de Israel, nesse Antigo Testamento. E ele é muito, você vê que ele fala dos judeus, que ele resgatou os judeus. E a gente foi o Family Search por ser a maior árvore genealógica colaborativa do mundo. Deve ter muitas pessoas colocando informação, né, nesse sistema todo, alimentando esse sistema. Por isso que é tão legal e dá para achar tanta gente. Encontrou algumas informações, algumas coisas legais do Dom Isaac. Aí, vou passar o PowerPoint, tá? Olha só, aqui era o brasão dele, imagina, o nome Abravanel escrito em hebraico. Aí, aqui eu já nem sei o que era, é algum documento, e agora que eu não lembro, gente, mas enfim, algum documento super especial. E olha como ele era barbudo, né? Aí esse é o Dom Isaac Abravanel, esse homem que meu pai tanto se orgulha, e que faz parte lá atrás, né? Não é nem lá atrás. E aí a gente viu aqui nessa história que realmente, eu vou ler aqui, eu sei que vocês não conseguem ler, mas ele foi um cara que desde pequeno aprendeu e ele comentava a Bíblia, a Torá. Ele era uma pessoa interessada, né, nesses assuntos espirituais, né, religiosos. Ele escreveu sobre as profecias dos livros dos profetas, isso com 20 anos. E já um pouco mais adulto, ele se envolveu em política e acabou ajudando. Só que aqui, falou assim que é Portugal, meu pai fala da Espanha, então eu já não sei. Mas realmente, o que a gente descobriu através dessas pesquisas é que ele foi um cara que possuiu grande riqueza e que ele acabou ajudando vários pobres. Eu tô olhando pra cá porque eu tô lendo, tá, gente? E ele ajudou os pobres, oprimidos, ele era um cara que tinha esse coração, né, pelos os mais vulneráveis. E ele ajudou, de fato, a libertar os judeus que foram escravizados numa ilha lá em Marrocos. Então ele ajudou a tirar esses judeus, a libertar esses judeus. Então realmente ele foi uma pessoa que inspirou meu pai e que depois de ler me inspira também. E quero, né, tem algumas coisas que a gente já segue, a gente já aprende algumas coisas de Deus, mas é muito bacana ver isso. Outra coisa que eu descobri são documentos dos meus avós por parte de mãe e pai, de mãe, né? Esses são os italianos, que eles vieram para o Brasil nesse navio que chama Príncipe de Udine, né? E eles descobriram, ó, que os documentos, esses documentos que estão aqui, são tipo a Fiorina Lembo Paladino, ela veio para o Brasil nesse navio e eles descobriram, assim, se você olhar, tá, assim, tá pequenininho, mas eu tô vendo daqui, tem o nome, a assinatura deles no navio. Achei muito maluco. E tem a foto do navio que eles vieram para o Brasil. Isso os meus bisavós. Eu não sei falar tetravós, eu não sei como fala. Ele me falou, mas eu já esqueci tudo. Para mim é bisavó. Então, aqui os meus bisavós, por parte italiana, Paladino, vieram nesse navio
que eu acho que dá um ótimo nome, né? De, Príncipe Giudini, para alguma novela da minha mãe quando ela for escrever, né? Até a gente estava falando disso, estava falando com o Alex, Príncipe Giudini é um nome bonito para alguma coisa? Aí vamos lá. Outra coisa que a gente descobriu que é muito bacana, aí você vê que é uma, né, a gente vai lá de trás e a gente só pega os talentos, né? As coisas a gente esquecidinha, até porque ninguém gosta de escrever a coisa ruim. Mas essa Gabriela Mistral, ela também é lá de trás das minhas raízes. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura aqui no Brasil. Então ela era uma mulher da época que já era super revolucionária. Ela foi a primeira mulher a ganhar, eu não sei quantas mulheres já ganharam, mas pra época, essa mulher foi muito fora da curva, sabe? Era uma feminista, ela era acreditável. Não existia essa coisa de machista feminista. É mulher, tenho capacidade, e eu vou. E ela escreveu várias coisas lindas, vários poemas maravilhosos que eu não vou colocar aqui hoje, mas que eu achei muito legal. Você vê que tem muita comunicação, né? Tem muita política até. Hoje eu tô meio que envolvida na política. Meu pai sempre falava que eu ia primeiro ir pra televisão, depois eu ia me envolver com política e depois eu vou ser pastora. Ele fala isso sempre que ele pode, ele me fala, porque aí depois eu acabei casando com um político, aí que ele vibrou, falou, é isso, viu como a minha profecia tá certa? Então você vê que tem muito, né, da comunicação, da expressão. Minha mãe escreve, mas no caso essa Gabriela Mistral, ela é lá do meu pai também, dos Abravanés, dos turcos, por aí. Mas a família da minha mãe não tem tantos registros assim. Mas eu fui descobrir também conversando com ela. Essa daqui é a família do meu pai, né? Eram 6 filhos. O meu pai é esse maiorzinho aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. É esse grandinho aqui. Esse é o meu pai. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eram 5 irmãos? Aí eram 5 irmãos, a minha avó, o meu avô. Tá vendo? São fotos deles, também coisas que eu fui atrás só porque a gente tá aqui, tá? Liguei para as minhas tias e foi super interessante porque elas me contaram, deixa eu ver o que vem depois. Elas me contaram do meu avô, por parte de pai. Porque eu vou até pegar aqui, que foi muito legal. Porque foi assim, primeiro eu liguei pra minha mãe, aí eu perguntei, mãe, então eu perguntei da família dela, que eu vou falar depois. E aí eu perguntei do meu avô, seu avô, ele jogava muito, jogava, gastava tudo que tinha. Aí eu falei, mas será que é verdade essa história? Aí eu fui para as minhas tias, né, por parte de pai. Aí elas falaram, imagina, o seu avô, ele tinha uma loja de artigos de borboleta, e ele tinha essa loja, ele vendia para os navios, né? A loja dele acho que era perto de uma região de Porto. E aí ele vendia esses artigos de borboleta. E ela até tem um artigo de borboleta. Ela, não sei se é esse, né? Parece meu novinho. Mas ela pegou e falou que não. Ele realmente, às vezes, entrava nos navios, dava uma jogadinha. Mas o negócio dele, ele era um cara trabalhador e mais tranquilo. Porque a minha avó, ela era muito brava. Aí eu fiquei perguntando, mas como assim? A sua avó era muito brava. A sua avó, ela é mais parecida com o seu pai. De todos nós, a mais parecida com o teu pai, é mais parecido com ela, porque é brava, é disciplinada, ela é rigorosa. Eu perguntei, mas o que ela fazia? Ela cuidava da época da casa, dos filhos, levava eles para aprenderem a nadar. Ela até falou os lugares lá no Rio de Janeiro, que era tipo um calabouço, mas ela era muito rígida. Já o meu avô era mais tranquilão. Né? Não lava a louça não, vem aqui ficar com a gente. Aí era mais tranquilo. E a minha irmã tá ligando aqui, ela sabe que eu tô. Aí, então era meio que assim, não sei quem era minha irmã que é. Eu tô no meio da palestra, Renata. Então, aí é assim, meu avô era assim, vou passar já, porque agora já até desconcertei. A Renata ligou aqui, não sei se estou falando alguma coisa de errado, espero que não. Ela é toda certinha. A Renata acho que é a mais parecida, não sei, ela é um mix total. Bom, aí, então, meu avô não era um cara jogador, ele era um cara mais tranquilo comparado com a minha avó, que era muito brava. Mas a gente vê uma certa, meio que mais fria, é uma família que
que sofreu mais. Como meu avô é imigrante, ele teve que fazer a vida aqui. Provavelmente ele passava o dia inteiro trabalhando naquela loja. A diversão dele, às vezes, era jogar um pouco. Algumas vezes pode ser que ele tenha perdido. Minha avó ficou brava. Então, a família do meu pai é muito mais racional, é um pouco mais fria. Sabem aproveitar a vida, mas são mais secões, assim, sabe? Já a família da minha mãe é galera. Então, aqui nessa foto, tá minha avó Rebeca, parte de pai. Aí o meu avô com a camisa aberta, assim, todo se achando meu avô. A minha avó, Nina, do lado dela, que são os dois, são os pais da minha mãe. A baixinha é a mãe do meu pai. E o meu pai ali todo galanzão. Acho que meu pai era mega galã, né? Olha isso. Minha mãe também, maravilhosa. Aí, então, assim, se juntou essa família. A família do meu pai é um pouco mais fria. Já da minha mãe, calorosa, muita gente, sempre todo mundo junto. Então é muito engraçado. Meu avô, aí eu fui perguntar pra minha mãe como que eles eram. Aí a minha mãe, gente, ela descreveu várias coisas que foram muito legais. Ela só colocou assim, meu avô lá pra cima. Ela falou assim que ele herdou, né? Então ele era herdeiro, então ele já não, como ele não era, ele já tinha uma certa condição. Então foi só depois que ele teve os filhos que ele teve que trabalhar. Ele tinha artefatos de arame. Só que ela fala que ele foi fotógrafo, que ele filmava, aí que ele pescava, que ele era aventureiro, que eles iam caçar caranguejo lá no Guaiúba, que era um lugar que eles iam passar férias. Ele pintava, esses 2 quadros eram do meu avô. Então ela fala assim, ela falou que meu avô realmente era uma pessoa incrível, eu convivi muito com ele. Ele morreu novo, com 70 e poucos anos, para mim é bem jovem isso. E ele sempre foi, a gente andava no barco com ele, tudo que era bagunça era com a família da minha mãe, né? Era com meu avô, com a minha avó, com a minha mãe, com as minhas tias, e era sempre de agregar muita gente, tudo junto, tudo, sabe, assim, meio que grudado, e ele trouxe, eu acho que minha mãe levou muito disso pro meu pai. Ó aqui, família, todo mundo junto, essa é a família da minha mãe. Essa é a galera e mais um pouco, todo bronzeado do sol, porque tá na praia. Já as minhas tias, parte de pai, é um pouco mais dura. A gente que dá abraço nela, sabe? Quando a gente... Meu pai também, a gente que aprendeu a dar abraço, dar beijo, a chacoalhar ele. Eu acho que o relacionamento dele com a minha mãe fez ele muito disso. Só que uma vez que minha mãe queria muito estar com todo mundo, meu pai só queria estar com a gente. Pra ele, família, era... eu, tipo, as filhas, minha mãe e meu pai. Então, assim, ele preservava isso. Ele não gostava da galera, não. Então, a galera só ia em casa quando meu pai, ele gostava muito mais, ó. Era só ele e ela. E aí, é uma foto do casamento dos meus pais. Então, com a mesma roupa. E aí, a gente, nessa história, né, então eu acho que ele já aprendeu muito de não ser uma pessoa sozinha, assim, com a minha mãe, né? Uma pessoa tão racional, tão fria, sabe? Porque as minhas tias falam que a minha avó, ela era mais racional, mais durona, mais fria, só que ela era super comunicativa, fazia muitas amizades e tal, mas era só aquela coisa mais superficial. Já minha mãe é mais profunda de relacionamentos e tudo. O meu pai, nessa junção desse casamento, ele ficou uma pessoa que muito família. No sentido assim, era minha mãe, nós irmãs, e a gente fazia 2 viagens por ano, todos os anos, só nós. Desde os 1 ano de idade até 19, 20. E não podia levar namorado, não podia levar amiga. Então, imagina adolescente. Aqui, Réveillon, assim, né, pegando fogo, aquela coisa, todo mundo saindo com namorados e viagens, não sei o quê. E a gente tinha que viajar com mamãe e papai, né, e ficava 1 mês com eles. Então era assim, a gente, hoje eu dou muito valor, tá? Mas na época era assim, era enlouquecedor, passar 1 mês fora, longe dos namorados, cada uma ligando, na época pra ligar era um absurdo de caro. O meu pai ainda fazia a gente pagar, ele sempre ensinou essa coisa com dinheiro, sabe? Desde pequenininha nessas viagens, a gente pra ganhar alguma coisa tinha que arrumar o quarto para poder ganhar $3, isso pequenininha. E aí, até grande, a gente assim, ia para essas viagens com uma mesada e apertada, sabe? Meu pai, eu não sei como ele conseguia, porque eu vejo hoje com meus filhos é muito difícil, mas ele conseguia levar a gente nas lojas, né, de criança, a gente adolescente querendo roupa nova, e ele não comprava.
ele não deixava. Quero até ver o slide próximo. Ele não deixava. Aqui são várias fotos da gente viajando em Aspen. Tem de todos os tamanhos, mas eu quero que vocês reparem que as roupas não mudam. Isso aí é um ano diferente, cada ano é diferente. Mas a roupa ia passando de uma para outra. Repara esse casaquinho verde. Repara, põe lá a foto grande de novo. Repara, uma vez era a Rebeca usando, outra vez era a Renata, outra vez era eu. É que a gente ia crescendo, a escadinha. Se você olhar essa foto aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver? É uma escadinha. Então, essa aqui, no caso, é a Renata. Quem usou essa roupa verde fui eu, lá atrás, em alguma foto que você vai achar aqui embaixo. Então, assim, ele não comprava as coisas pra gente. Quando é criança, tudo bem, vai passando uma pra outra. Mas quando a gente foi ficando adolescente, nessas viagens, principalmente, a gente ia para 2 lugares, sempre, que era Orlando e Aspen. A gente passava um mês inteiro nesses lugares. Tava um tempão. Ih, caramba, mamãe não pode agora. Olha quem chegou. Amor, não, precisa, amor. É o que faz barulho. Não, ele ia pegar meu celular para as minhas anotações. Tchau, vai. Então, agora me perco também. Você vê que essas coisas de fazer em casa Aí, então o que acontecia? Agora eu me perdi. Mas enfim, então as roupas... quando a gente ficou adolescente, era tipo um desfile de moda. Né? A gente ia para Aspen, era um desfile de modas. As menininhas todas da nossa idade já estavam lá. E elas desfilavam cada dia com um casaco diferente, com uma roupa diferente. E a gente sempre com a mesma roupa. Porque esqui, né, não suja. A gente lava a roupa de baixo. E aquela roupa de cima não suja. E quando suja, põe na máquina. E tudo bem. Na época era horrível. Mas hoje, eu olho para trás e falo assim que foi muito legal. Tenho certeza que pela minha mãe, ela não teria feito isso com a gente. Isso foi muito pelo meu pai. E isso fez com que a gente aprendesse a ser a gente mesmo, independente do que a gente tem, ou do que a gente vista, ou do que a gente... Sabe? É a gente ser, simplesmente ser o que é e ter a nossa personalidade, sabe? Não porque a gente tá bonita, com cabelo arrumado, maquiado, não, porque a gente é a gente. E a gente, cada um é o que é. E isso foi muito bacana, e foi muita coisa que a gente aprendeu com o meu pai. Minha mãe fala que a primeira viagem que ela fez para Aspen, a roupa de esqui é uma roupa cara. Ele não quis comprar porque ele achou cara. Então meu pai sempre foi bem amarrado, né? Nas lojas, bem amarrado. A gente tinha nenhum brinquedo. E eu vejo assim, hoje eu vou nas lojas com meus filhos, eu tenho que me controlar. Falar, eu não vou comprar, vou fazer a mesma coisa que os meus pais faziam, porque isso ensinou. Você vê que todas nós, a gente trabalha, a gente vai atrás das nossas coisas. Eu vejo que cada uma tem uma personalidade muito singular, cada uma é de um jeito, sabe? E muito, sabe? Muito a gente. Você vai ver, se você encontrar a gente durante a semana, a gente tá assim, tipo, mega largada, e tudo bem, sabe? Tá ali sempre de bem. Tem que ser de dentro para fora, né? E não é o que a gente tem. Então, hoje eu passo isso muito para os meus filhos. Que não é o que a gente veste, não é o que a gente tem, é o que a gente é, né? Então, eu vejo que essas coisas nessas viagens foram importantes para o meu pai passar, porque como ele trabalhava muito, para passar alguns desses valores de ser e não de ter, né? Do esforço, né? Nas viagens, trabalhar para ganhar o dinheiro. Aí nas viagens a gente tinha a mesada, só podia gastar aquele valor, não podia comprar nada além daquilo. A gente ligava para o namorado, essa ligação saía do nosso bolso. Então a gente tinha que fazer bem assim, o que vale mais, o que vai fazer. E essas viagens uniram muito a gente, né? Acho que aí essa coisa da minha mãe, da parte da minha mãe, de juntar todo mundo, né? Foi muito bacana, porque hoje é muito maluco, tá? A gente mora uma vizinha da outra. É sério. Eu tava agora há pouco na casa da minha irmã. Então é assim, são 4 casas. É uma vizinha, eu sou vizinha da Rebeca, minha vizinha de trás é a Daniela, a vizinha ali é a Renata, e a gente vive junto. E aí você fala, tudo bem, é porque elas ganharam a casa do pai, e aí tá todo mundo junto. Não, quando a gente teve dinheiro para comprar nossa própria casa, a gente comprou uma casa no interior, lá de São Paulo, aqui no interior, um lugar que a gente vai no final de semana, e adivinha qual era, o que a gente queria? Uma casa do lado da outra. E tá assim, tá a Rebeca numa casa, Daniela em outra casa, e eu na outra casa. A Renata ainda não quis fazer juntar.
E quando a gente vai para Orlando, é a casa na mesma rua. Cada um fica, tipo, é uma rua, aí fica todo mundo na mesma rua. Então a gente é muito grudado. Então eu acho que essa coisa da minha mãe de juntar todo mundo, essa coisa do meu pai de só querer a gente, acabou fazendo a gente, família, irmãs, e hoje a gente deu muita sorte porque os cunhados, isso foi incrível, porque os nossos maridos se dão muito bem. Então, grudou, a gente gruda. Hoje, depois daqui, eu vou sair para jantar com cunhados e irmãs, e isso foi, assim, algo que grudou. Agora eu vou falar de um trauma, né? Isso foram umas coisas boas. Eu vou falar de um trauma que foi assim, e é muito engraçado porque aconteceu recente. Então, o meu trauma, vou passar o slide, era assim. Minha mãe, sempre muito prática, mas a história do cabelo, né? A família dela tem um cabelo muito fino, eu puxei o cabelo dela. Cabelo muito fino, aí né, ela tava vendo meu avô ficar careca. Então, quando a gente era pequena, ela falava que tinha que cortar o cabelo bem pequenininho para poder crescer forte. Só que ela só teve filha mulher, né? Então ela teve uma vez que ela pegou e cortou, uma vez não, várias vezes, se você for ver a gente enquanto pequena, enquanto ela ainda tinha o controle sobre nós, cortado igual menininho. Eu lembro do dia que a gente chegou na escola, nós três, a Renata ainda não tava, e aí todo mundo olhou pra gente com aquele cabelo curtinho, eu vou mostrar a foto aqui, e todo mundo ficou assim, homem, homem, bullying total, né? Homem. E assim, a gente assim, queria matar minha mãe. Bom, anos depois, vou mostrar a foto aqui, ó. Olha isso, parece menininho? Olha isso, olha esse índiozinho sou eu, gente. Olha isso, essa daqui é a Rebeca, essa daqui que tá com esse roupão meio branco, com as bolas, e essa daqui é de cima é a Daniela. Tudo um bando de menininho. Tudo bem, passou. Vou te falar que o cabelo da Daniela é forte porque é genética. O meu da Rebeca ficou igual dela porque é genética. Mas tudo bem, passou, né? Essas coisas passaram. Mas olha como fica dentro da gente. Teve um dia agora, em janeiro. Estava toda a família lá, né? Todo mundo junto, sempre junto. E aí a minha filha, a Jane, tava com a franja meio que caindo no olho. Eu não pus fotos da Jane aqui. Aí tava com o cabelo assim caindo no olho. Aí, ai caramba, alguma coisa eu fiz errada. Tava com o cabelo caindo no olho. Eu vou deixar aqui essa foto. Aí, o que aconteceu? A minha mãe, eu tava na minha casa, né, que é na mesma rua, mas pra lá. A minha mãe se incomodou com o cabelo da Jane no olho. Foi lá e ó. Na hora que a minha mãe trouxe a Jane pra minha casa, gente, na hora que eu olhei aquilo, eu fiquei muito brava. Nem eu me reconheci. Eu falei assim, mãe, sério, normalmente eu perdoo muito fácil, sabe? Eu sou aquela pessoa super fácil de perdoar. Eu falei, mãe, eu não tô conseguindo perdoar, fiquei com muita raiva. Eu não acredito que você fez isso, você cortou o cabelo da minha filha. Mas sabe quando foi além do normal? Sabe aquela raiva além do normal, assim, que foi... Eu fiquei muito chateada com ela. Falei assim, mãe, vai pra sua casa. Eu preciso te perdoar. Eu não vou conseguir. Eu vou ficar brigando com você aqui. Melhor você voltar, vai lá e depois a gente conversa. Porque é um trauma, gente. É um trauma de infância, esse cabelo, com Yuquinha, que ela fez na Jane. A Jane ficou, ainda bem que ela não cortou tudo, mas com aquela franjinha assim, pequenininha. Então, isso são algumas coisas, né, da minha família que a gente traz. Né, que a gente vai vendo que tem coisas que marcam pro bem, tem coisas que marcam pro mal, tem as coisas que nos inspiram pro bem. Tem histórias que meu pai sempre ficava observando, né, como que a minha mãe estava educando a gente. Como minha mãe passava muito mais tempo com a gente, como que aquelas estão educadas. Aí teve uma vez que a gente foi nessas viagens, né, e aí a gente estava num restaurante, eles não iam com babá, né, a gente hoje... assim, quando viaja, até pra gente poder sair pra jantar fora com os maridos e tal, a gente leva uma babá pra poder cuidar deles, pra gente sair, mas os meus pais, eles eram meio que, sei lá, não sei como eles conseguiam, mas eles levavam a gente pros restaurantes, a gente ficava tudo lá, morrendo de sono, mas ficava. E aí teve um dia, e meu pai, ele tinha acabado de chegar, né, a gente na viagem, num restaurante super chique, assim,
Aí meu pai, ai, é muito bom viajar com vocês, porque eu vejo como vocês estão educadas e tal. Aí, de repente, no meio da mesa, assim, a Rebeca olha pro prato dela, a gente tava num restaurante italiano, super chique, assim, a Rebeca olha pro prato dela e fala, esse palavrão grandão, aqueles que a gente, quando é pequeno, aprende na escola, já quer falar pra todo mundo, colocou queijo no meu macarrão, mas foi, assim, aquela, aí meu pai, nossa, como elas estão educadinhas, que bonito ver isso. Então a gente teve essa infância, e essas viagens, assim, foram muito marcantes, né, como família. A gente pôde conviver muito com os meus pais, eles são mais velhos, né, meu pai vai fazer 90 anos esse ano, a minha mãe tá com 74, ela é mais jovem, 72, aí ela vai me matar, 72, E aí, então eu tenho um pai que poderia ser meu avô. Então todo esse conhecimento, eu vejo assim que com meu pai eu aprendi a disciplina, o trabalho, eu aprendi, ele fala que a gente não pode desperdiçar os nossos talentos, então ele incentiva a gente, né? Você pode ver que cada uma foi atrás e foi querer buscar aquilo que a gente, o nosso potencial, a gente está indo atrás, né? Estamos descobrindo dia a dia. A minha mãe, depois de criar todas as filhas, ela via que ela tinha esse talento para escrever, né? Então eu vejo que eu tenho pais muito fortes, onde ela escreve as novelas, que são o maior sucesso, né, do SBT. Então eu tenho essas duas inspirações muito grandes. Tenho dois pais muito fortes que sempre foram atrás, né, das coisas, que sempre nos mostraram o valor do perdão, porque eu acho que num relacionamento, num casamento, tem que ter sempre perdão, né? Então a gente viu já os meus pais já brigaram feio quando a gente era adolescente, mas a gente sempre viu o perdão entre eles e um amor que é crescente. Hoje eu vejo assim que os meus pais se amam muito mais mesmo do que há anos atrás. Eu vejo que o amor deles é um amor que amadurece, que cresce, que se aprofunda, que se estende, que se alarga. E aí, isso pra gente, pra nós, filhas e maridos, é muito inspirador, porque a gente quer fazer o casamento dar certo, a gente vê que vale a pena, né, investir na família, passar tempo com os filhos, passar tempo com o marido, fazer dar certo, né? Então tem que ter perdão, tem que ter abrir mão, tem que ter, se você dispor, tem que ter a vontade de fazer dar certo. E isso eu me espelho muito neles. E não podemos, né, desperdiçar os nossos dons. Eu acho que a gente está aqui para dar frutos, para poder estar aqui se expondo. De repente eu me enfiei nessa palestra, falando aqui 40 minutos com o computador, não tô vendo ninguém aí, mas eu quero mandar um beijo para vocês. Eu adorei, esse foi o presente da Family Search que eu ganhei, que vai ficar aqui guardado, eu já quero compartilhar, olha, tem muito mais coisa, tudo que eu mostrei foi um presente que eles me deram. Esse site, ele é completamente gratuito, gente. Então, qualquer um pode acessar e fazer lá suas árvores. Tem um lugar que você coloca recordações, né? Então, você pode colocar a voz do seu filho. Eu já comecei a fazer a minha, colocar algumas recordações para que depois daqui a gente passe esse conhecimento para frente, né? E que de geração em geração a gente possa passar as coisas boas, os aprendizados, aquilo que são os nossos dons, talentos, buscar isso dentro de nós, né? Eu acho que o fruto não cai muito longe da árvore, então se a gente vê que nossos antepassados tinham algum tipo de talento, a gente tem que ir atrás e ver se isso está dentro da gente. Então, eu acho que é isso, né? Essa é um pouquinho da minha história. Foi um prazer enorme participar aqui desse tempo, né? Com Family Search Generations. E eu vou continuar fuçando aqui no meu aplicativo e eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história, né? É diferente fazer assim no computador, mas eu quero deixar aqui o meu beijo, o meu amor, e a gente se vê pelas redes sociais, pela televisão. E muito obrigada ao Family Search. E se eu fosse você, eu já ia lá buscar, né? Suas raízes familiares. De repente a gente está se cruzando em algum lugar, com certeza. Tá bom? Um beijo grande!